O que é que une John MacArthur, um dos maiores pregadores batistas do mundo, Julian Tchividjian, proeminente pastor e neto de Billy Graham, a Convenção Batista do Sul, talvez uma das maiores denominações dos Estados Unidos, Ravi Zacarias, um dos apologetas mais respeitados do mundo, Ted Tripp, o famoso autor de obras sobre aconselhamento e criação de crianças, Douglas Wilson, que é amado no Brasil por suas obras sobre família, C.J. Mahaney, que foi conhecido por aqui pelos trechos de pregações traduzidos por blogs reformados, e alguns outros grandes teólogos famosos no Brasil. Pregações bíblicas? Com certeza. Ministérios relevantes? Certamente. Mas também algo muito obscuro e doloroso: o encobrimento de casos de pedofilia e abuso sexual nas igrejas. Bom, seja muito bem-vindo a 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, você está no meu escritório e esse é certamente o vídeo mais triste que eu já gravei na minha vida, sem absolutamente nenhum exagero, mas também um dos mais importantes e um dos que mais vão me trazer represálias dos bastidores do mundo ministerial. Falar as coisas que eu vou falar agora certamente vão me deixar de alguma forma fora de algumas grandes conferências, de algumas editoras, talvez vai me deixar à parte de algumas reuniões, vai me deixar mal falado em alguns círculos de gente que eu admiro, e mesmo assim é um vídeo necessário. E eu espero que você possa ouvir tudo que eu tenho para dizer aqui até o final. Me permite começar explicando o que motiva esse vídeo. Nos últimos meses, a igreja brasileira começou a ser inundada de informações muito constrangedoras, para dizer o mínimo, sobre debates atuais no seio da igreja americana. Vários autores e igrejas muito respeitados no Brasil começaram a receber uma série de acusações muito, mas muito sérias, envolvendo principalmente ocultação e encobrimento de casos de abuso sexual. Uma das primeiras pessoas que eu vi falando sobre isso aqui no Brasil foi a respeitadíssima escritora e palestrante Norma Braga Venâncio. Ela é autora de uma obra muito conhecida, A Mente de Cristo, publicada pela Vida Nova. Ela já palestrou em conferências fiel, em eventos da Vida Nova, na Consciência Cristã, é alguém assim, dos nossos círculos conservadores e ortodoxos. Ela mesma foi quem me ajudou com algumas informações que eu tô trazendo aqui para vocês no vídeo agora. Então deixa eu já dar esse agradecimento aqui no começo do vídeo. E a Norma tem alertado muitas pessoas acerca do problema que envolve abuso sexual na igreja americana e todo o medo que a gente deveria ter de como isso tem chegado ao Brasil também. Deixa eu começar do começo. Apesar de existirem casos mais antigos, o tema começou a chamar minha atenção, assim como chamou a atenção de várias outras pessoas, com o caso de Ravi Zacarias. Você deve ter ouvido falar nele. Ele é um famoso evangelista, comparável em alcance talvez com Billy Graham, que depois de seu falecimento em 2020, muitas coisas terríveis começaram a aparecer sobre ele, incluindo abusos e profunda imoralidade sexual. Ele alegava uma dor constante na sua lombar e viajava com várias mulheres massagistas que também trabalhavam em seu spa. Poucos meses após sua morte, elas começaram a contar que ele as assediava e lhes pedia favores sexuais. Uma investigação encontrou muitos casos mais antigos em vários países e confirmou histórias que antes haviam sido descartadas, bem como processos de vítimas de abuso. Uma das mulheres que o conheceu em 2014 e se tornou membro de sua igreja, Lori Ann Thompson, descreve como ele a envolveu sob o pretexto de pastoreio. Ele se aproveitou da fragilidade dela, ouviu a sua história de como ela havia sido abusada pelo próprio pai e se apresentou a ela como um pai espiritual e começou a dizer coisas inapropriadas a ela, que o casamento dele era de fachada, que ele se sentia sozinho ao ponto de arriscar o ministério, e lentamente convenceu a Lori Ann a ocupar essa função de alguém que provê carinho e sexo pra ele. Demorou muito para ela perceber a armadilha em que ela havia caído. Hoje a Lori Ann Thompson conta a sua história e é uma das vozes importantes na causa contra o abuso por parte de lideranças espirituais. No leito de morte, o próprio Ravi Zacarias disse à sua secretária: "Você vai lamentar muito ter me conhecido. Toda a conduta dele está documentada e provada, o que deve fazer a gente lamentar tamanha hipocrisia tendo permanecido oculta por tanto tempo, enganando cristãos em todo o mundo." O relato que mais me choca é que o Ravi Zacarias dizia para alguma dessas moças que elas eram a recompensa dele pelo serviço dele ao reino de Deus, de que ele fazia muito pelo reino, então ele merecia uma recompensa, e a recompensa era favores sexuais variados. É um nível muito profundo de falta de arrependimento, sabe? Não é simplesmente um erro, é um padrão sistemático de uso da autoridade religiosa para tentar convencer pessoas que confiam nele como um instrumento de aproximação de Deus para o próprio benefício. Agora, no que diz respeito ao Ravi Zacarias, a gente tem claramente aí um abusador. Mas é importante a gente diferenciar dois grupos que estão sempre aí presentes em casos de abuso sexual. Os abusadores, mas também os facilitadores. Abusadores, como o Ravi Zacarias, costumam ser minoria, usam a posição privilegiada para identificar e alvejar possíveis presas entre os membros da igreja, adultos fragilizados emocionalmente e muitas vezes crianças. Já os facilitadores, os enablers, como chamam os americanos, por outro lado, são mais numerosos. Sem eles, o abusador não poderia agir. São pessoas de influência que, por sua inação ou por sua ação deliberada, impedem o reconhecimento, a contenção e a punição dos abusadores, deixando eles livres para continuarem a buscar novas presas. O caso do Ravi Zacarias foi de um abusador em série. Sexo entre líderes e membros
dificilmente deixa de ser um abuso também espiritual, porque o elemento de poder torna essa relação desigual. A confiança, a obediência e a admiração envolvidas no cargo de liderança facilitam o acesso indevido dos líderes ao corpo dos liderados. E isso, de forma alguma, pode ser desconsiderado, não pode ser em nenhum nível minimizado. Ezequiel 34 é a chave. Defraudação, em grego é pleonektel, significa tirar do outro algo que não se deve, seja dinheiro, seja intimidade. Um pastor que abusa, que tira do outro algo que não lhe pertence, aqui no caso intimidade física, é um pastor abusador. Um professor que usa sua posição como orientador de mestrado para pedir favores sexuais para sua orientanda, não está simplesmente tendo um caso. Ele está usando sua posição de autoridade para receber favores sexuais e constrangendo aquela pessoa à sexualidade. Isso é um abuso. Um patrão que faz a mesma coisa com uma empregada é alguém que não está numa relação livre, onde a empregada pode simplesmente escolher ou não ter aquela relação sexual. A pessoa depende daquele dinheiro para sobreviver e ela acaba cedendo a algo que ela vai ter que racionalizar para poder participar. Pastores são a mesma coisa, talvez pior, porque o pastor representam a imagem divina e ele conhece as fragilidades das pessoas. As pessoas contam suas fragilidades ao pastor. Um pastor que usa esse conhecimento para se aproximar sexualmente dos membros da igreja não está numa relação livre. Não é um caso. O pastor não teve um caso com a irmã da igreja. Um pastor cometeu abuso. Claro que uma relação entre adultos não é uma relação de estupro, mas é certamente um abuso em um sentido espiritual. Sinto dizer que dificilmente um abusador vai ser um verdadeiro convertido. No processo do abuso, existe uma satisfação cruel em enganar e usar as pessoas, atraindo elas com fingimento da ajuda espiritual e depois fisgando elas por um prazer ilícito. A pessoa precisa ser muito falsa para fingir ser algo que não é, além de muito insensível à voz de Deus e ao sofrimento alheio para cometer abusos repetidamente. O abusador é justamente o lobo que a Bíblia fala. São pessoas que buscam devorar as ovelhas de Deus. Por outro lado, o facilitador é o mau pastor de Ezequiel 34. Ele pode até ser convertido, mas ele está num estado de sonolência culposa. Ele deveria cuidar das ovelhas, mas não cuida. E por discernir de forma muito pobre o mal, ele é enganado pelo abusador e acaba se tornando o cúmplice dele. Seja movido por medo, por covardia, por comodismo, por ganância, o facilitador falha em proteger as ovelhas. E no final, se torna bastante parecido com o lobo. Foi aqui que a coisa começou a ficar apocalíptica na igreja evangélica americana nos últimos meses. Vários casos novos e antigos de encobrimento, de abuso, vieram à tona e ganharam a mídia. Eu vou citar vários casos aqui que envolvem personagens conhecidos no movimento teológico brasileiro, para vocês terem noção do nível do problema e para nos ajudar com um alerta importante sobre como a gente lida com isso no Brasil. Em cada um desses casos, eu quero tirar lições que eu julgo importantes para todos nós, pastores e membros de igrejas brasileiras. Tá? Um caso que ganhou a mídia americana e tirou muito burburinho na comunidade teológica aqui no Brasil foi o das acusações de encobrimento de violência doméstica e sexual envolvendo a Grace Community Church de John MacArthur. A Grace deixou de comunicar à polícia pelo menos 3 casos de abuso sexual. O de Paul Guay, de 1979, o de Albert Alegretti, em 1982, e de David Gray, em 2001. Os 3 eram líderes na igreja. O Guay era pastor, Alegretti e Gray eram professores de escola bíblica. O caso de Gray foi o primeiro que veio a público ainda esse ano, em 2022. A esposa, Alien, contatou a liderança para denunciar o marido, que estava abusando fisicamente dos próprios filhos pequenos, a ponto de deixar um deles mancando. O relato dela é que a violência do marido chegava ao ponto de várias ameaças de morte do marido para com a esposa e os filhos. Em vez de contactar a polícia, como a lei californiana exige, os pastores, segundo o relato dela, a consideraram como louca. Ela denunciou o marido à polícia em 2003, solicitando sua retirada de casa. Ao pedir o divórcio, ela foi intimada sem cessar pela igreja para que voltasse atrás e permitisse o retorno do marido agressor à casa dela. Como ela se negou, o John MacArthur anunciou a sua exclusão, enquanto ela estava na igreja, sentada, sem acreditar nas palavras duras que estava ouvindo. Após as investigações, foi descoberto que o marido abusava também sexualmente das crianças. E por isso, ele foi preso e está sujeito a cumprir uma pena de no mínimo 21 anos, mas que pode chegar à pena de prisão perpétua lá nos Estados Unidos. No entanto, a liderança ocultou esses fatos da comunidade e passou a contar aos membros que David Gray estava preso injustamente, pedindo colaborações em dinheiro para um ministério de evangelismo que ele começou na prisão. Mesmo após a condenação por abuso sexual, o próprio John MacArthur continuou apoiando publicamente o ministério de David Gray, como se ele fosse um tipo de missionário na prisão. Existem textos em um boletim do ministério de David Gray que consta com apoio público de John MacArthur, mesmo após ele ter sido preso e condenado por pedofilia. Tudo isso possui uma série de provas documentais disponíveis em vários canais de mídia americana. Este caso me toca particularmente porque o John MacArthur sempre foi um dos meus pregadores favoritos. Eu ouço já há bastante tempo um sermão do John MacArthur por semana, já faz anos isso. E tudo isso me deixou profundamente arrasado, profundamente triste. E mesmo assim,
não me deixou tão surpreso. Se você acompanha o John MacArthur há algum tempo, vai perceber que existe um tipo de anarquismo de ocasião, sabe? Um anarquismo cristão de conveniência, onde essas questões morais que envolvem crime não são levadas à justiça porque são interpretadas como questão interna da vida da igreja. Se você acompanhou as atitudes da Grace Community Church e do próprio John MacArthur durante a pandemia, ficando aberta, sem isolamento, fornecendo certificado para que crentes não se vacinassem, dizendo que não existia pandemia, que o governo devia impedir reunião e fazendo vários atos de provocação e de aglomeração, você percebe que tem um padrão muito triste aí. Eles dizem que o governo não pode se meter na esfera da igreja, mesmo envolvendo crime. Eles dizem que o governo não deveria se meter na esfera da igreja, mas parece que eles estão se metendo na esfera do governo. Se eles tratam até crimes como questões que não deveriam envolver o governo, quanto mais questões de saúde pública. O pessoal que segue o John MacArthur aqui no Brasil gosta muito de usar a tese caiperiana de soberania das esferas como desculpa para esse tipo de coisa, seja para manter igrejas abertas na pandemia, ou, e eu já ouvi, para não denunciar casos de violência e abuso sexual. Mas eles esquecem que o neocalvinismo teve também muito preocupado com o correto relacionamento entre as esferas. Se um pai estupra a filha, o governo deve intervir, e a soberania das esferas não impede nada desse tipo. Então você me pergunta, Iago, você continua ouvindo e recomendando o ministério de John MacArthur depois disso? A minha resposta é meio dúbia. Eu tenho um carinho e um respeito muito grande pelo ministério de pregação dele. Eu ainda leio e provavelmente vou continuar lendo seus conteúdos, porque eu tenho uma relação emocional com esse tipo de texto. Eu não vou conseguir desfazer essa relação emocional, apesar das decepções, mas é fundamental que eu saiba quem é que eu tô lendo e que eu tome cuidado com o modo como eu indico ele para qualquer pessoa. Se a obra envolver governo de igreja, pastorado, questões envolvendo família, eu já vou ler, talvez recomendar com um cuidado muito especial. Se alguém me disser que não vai mais consumir esse tipo de material por causa desse tipo de coisa, eu não consigo achar que é uma postura errada. A gente sabe que Karl Barth tinha um amante e eu leio ele, mas se ele fala de família, fala de criação de filhos, de amor à sua esposa, eu já confiro duplamente o que é que tá escrito para não cair em nenhum tipo de engodo. Agora, quem dera que esse fosse o único caso. Um outro caso icônico que envolve gente aí do nosso grupo é o Ted Tripp, autor de Instruindo o Coração da Criança e Pastoreando o Coração da Criança, livros muito conhecidos aqui no Brasil sobre como apresentar o evangelho e educar os filhos no caminho do Senhor. Foram os primeiros livros que eu procurei para minha biblioteca quando minha filha Catarina nasceu. O problema é que o Ted Tripp esteve envolvido em um caso de encobrimento de abuso infantil na sua igreja. Tom Chantry era pastor na Igreja Batista Miller Valley, em Prescott, no Arizona, com seu pai Walter Chantry, além de Ted Tripp e James Dobson, também é um nome conhecido. A igreja era muito famosa por seus ensinamentos sobre disciplina física de crianças. O Tom, no entanto, foi acusado de molestar crianças de 1995 a 2001. Ele se oferecia para ajudar os pais, ficando sozinho com as crianças em casa, arrumava um pretexto de pecado cometido por elas e dizia que as ia disciplinar. Em seguida, batia muito nelas e depois acariciava suas partes íntimas, ameaçando-as com castigo se elas contassem tudo aos pais. Acontece que em um e-mail, escrito por Ted Tripp a Earl Blackburn, em 26 de agosto de 2002, aparentemente indicava que foi um erro eles não terem acionado os meios legais à época que isso aconteceu, o que prova que os líderes da igreja sabiam do caso e o achavam culpado, pelo menos desde 2000. Como ninguém da liderança denunciou ele, o Chantry só foi investigado pela acusação de uma vítima muitos anos depois e só foi preso em 2016. Desde então, passou por 2 julgamentos, sendo solto por uma fiança de $250 mil em março agora de 2022, enquanto aguarda o desenrolar do processo. Um terceiro julgamento estava agendado agora para maio de 2022, mas foi adiado porque uma das vítimas, traumatizada, disse que não queria mais repetir o depoimento porque não aguentava mais, repetindo que confirmava as declarações anteriores, reafirmando a culpa e tudo mais, e pedindo para que justiça um dia seja feito e que nenhuma outra criança mais precisasse sofrer o que ele sofreu na mão desse homem. Olha que loucura. Nós estamos estudando aqui no Brasil sobre criação de filhos, livros escritos por alguém que não teve o cuidado de denunciar um abusador de crianças em sua própria igreja quando ficou sabendo que ele era culpado. Você tem que queimar o livro, nunca mais ler? Não acho isso, mas é bom saber quem é que você está lendo quando fala de assuntos que parecem não serem sido aplicados na própria vida. Agora, também não dou o debate sobre cobrimento de abuso aqui no Brasil o nome de Douglas Wilson. Ele começou a ganhar muito vulto aqui no Brasil por uma série de livros best-sellers sobre masculinidade, feminilidade, casamento e criação de filhos, que também foram publicados no Brasil. Alguns desses livros a gente estudou na nossa igreja, como Ministério de Homens e de Mulheres. Tinha sempre umas coisinhas meio esquisitas sobre masculinidade, sobre feminilidade, sobre visão de família. A gente debatia, discordava e tal, mas deixava de lado, sabe? Cada autor tem as suas excentricidades, a gente deixava passar. Hoje a gente entende melhor o que significam algumas excentricidades dos materiais do Douglas Wilson. Douglas Wilson, claro, não pode ser considerado um abusador, mas ele é claramente um facilitador muito dedicado. Os relatos envolvendo Wilson são mais comprovados e documentados até mesmo que os outros que eu citei agora. Há um relato de 500 páginas de autoria de Raquel Shubin com numerosas cópias de documentos oficiais sobre os 2 casos de abuso com que ele lidou como pastor. O primeiro caso envolve um homem chamado Jamin Wright. Em 2005, Natalie Granfield foi seduzida aos
13 anos e abusada emocional e sexualmente aos 14 por Jamie Wright, de 23 anos, ambos da Christ Church. Na época, os pastores Douglas Wilson e Peter Leithart, sim, o Peter Leithart, também escritor muito conhecido no Brasil, acompanharam o rapaz e acreditaram no arrependimento dele. Wilson não negava o crime, que aquilo tinha sido ato criminoso, mas ele só chamava o caso de relacionamento e repetia nas entrevistas que dava aí no seu próprio blog que essa menina era grande demais pra idade, era 20 centímetros mais alta que o Wright, o que sempre soou como uma tentativa de justificar o abuso. A Natalie relatou que o Wright alternava afeto com violência verbal e física, e enquanto ela não recebeu na igreja sequer um abraço, o pastor Douglas Wilson chegou a pleitear com o juiz uma pena menor pro rapaz abusador e a retirada do nome dele da categoria de ofensor sexual, e o que ele conseguiu, pra grande consternação da família da vítima. Tempos depois, o Peter Leithart se arrependeu por ter se deixado manipular pelo Wright, pedindo desculpas públicas a Natalie. O Wilson, porém, nunca reconheceu seu erro, nunca se retratou, mesmo quando Jamie Wright, anos depois, já casado e com filhos, saiu no jornal por ter tentado estrangular a esposa na frente dos filhos pequenos, ela com um bebê no colo. Pelo contrário, o Wilson continuou escrevendo contra Natalie no seu blog, e em resposta, ela fazia palestras contando a sua história, falando contra o pastor na internet, obviamente, o que era uma verdadeira guerra entre eles dois. Ela, cansada da guerra, pediu desculpas por ter feito dele um inimigo pessoal. Ela disse que precisava encontrar paz no coração e que não queria mais ficar se vingando e contando a história e falando mal do pastor. Felizmente, até hoje, Douglas Wilson até hoje não retribuiu aí nenhum tipo de arrependimento pelo modo como lidou com o caso. O segundo caso envolve outro membro da igreja, chamado Steven Sittler, que já tinha cometido abuso de crianças pelo menos desde 2005. O Wilson ficou sabendo, mas ele demorou meses para contar o fato à igreja antes da prisão do criminoso, deixando a mulher vulnerável ao abuso. E ainda pleiteou também com o juiz uma pena menor, como já havia feito antes com o Wright. A liderança da igreja, representada pelo pastor Wilson, o acompanhou, pastoreou, discipulou o rapaz até achar que ele estava pronto para casar, quando houve mútuo interesse entre ele e outra moça da igreja. Mesmo tendo ele já sido provado um pedófilo incurável pelas autoridades estatais, a liderança da igreja concluiu o oposto, em forte oposição ao parecer psicológico oficial. Diante da argumentação do pastor, o juiz permitiu que Sittler se casasse, mas com uma única condição: se eles tivessem filhos, a esposa seria automaticamente nomeada tutora do próprio marido e seria responsável por vigiá-lo, porque o pai jamais poderia exercer a paternidade. Ele não podia pôr a criança no colo, não podia elogiá-la, não podia ficar sozinho com ela. Deveria se manter longe, morando em outro local. Um casamento cuja disfuncionalidade não foi percebida pela igreja e, pelo contrário, na cerimônia oraram para que Deus desse muitos filhos a eles. Após o casamento, tiveram um filho, ela descumpriu seu papel, permitiu por meses o acesso do marido ao bebê, e só depois da situação ter sido descoberta pelas autoridades é que Sittler foi afastado de casa e ele então confessou ter se sentido atraído pelo próprio bebê. Se ele abusou do bebê, ninguém jamais vai saber, mas tudo ocorreu para que a criança não fosse protegida. Isso como fruto de um esforço pessoal do próprio Douglas Wilson. Ao ser indagado se faria novamente o casamento, Douglas Wilson respondeu positivamente de forma enfática que sim, o que me faz achar o caso do Douglas Wilson um tanto mais sério que o do John MacArthur e do Ted Tripp. O Ted Tripp reconheceu posteriormente numa carta que errou, o John MacArthur até agora não reconhece nenhum erro. Wilson está diretamente envolvido com um esforço pessoal imenso na justificação e defesa de abusadores. E mesmo assim, é um autor best-seller sobre família e casamento. Eu acho inacreditável. Para mim é grave demais para que se continue considerando o que esse homem escreve sobre família, sobre casamento, sobre criação de filhos. Nossa, Iago, mas são conhecidos ministros de igrejas bem tradicionais. E é verdade. Mas não acho que isso é só nas nossas igrejas, né? Isso aconteceu com ministros calvinistas de teologia mais contemporânea também. Veja, por exemplo, o caso de C.J. Mahaney. C.J. Mahaney é um pregador calvinista americano de linha mais carismática. Vários trechos de pregações deles pipocaram na internet brasileira e eu mesmo estive pessoalmente envolvido com sincronia de legenda desses trechos de sermões quando eu comecei a produzir conteúdo aqui na internet. O problema é que se tornou muito conhecida a história de Nathaniel Morales, um professor de pré-adolescentes na Covenant Life Church, que molestou sexualmente 3 meninos na década de 80. As vítimas e suas famílias procuraram a liderança para pedir ajuda, mas os pastores não acionaram a polícia. Joshua Harris, pastor do mesmo ministério, que hoje é apóstata, desviado da fé, contou há alguns anos que a mentalidade da igreja era de que essas acusações precisavam ser assunto interno e espiritual. Com isso, o Morales ganhou bastante tempo para sair da igreja, se tornar pastor de igreja e continuar cometendo abusos. A Sovereign Grace Ministries, fundada pelo Mahaney, foi objeto de uma ação coletiva de 11 pessoas em 2013, não só pelo caso do Morales, mas de vários outros, que acusou os líderes, inclusive o próprio Mahaney, de deixar de notificar casos semelhantes à polícia entre 1983 e 1991. O Morales foi enfim denunciado por uma outra vítima e foi preso em 2012, sendo condenado em maio de 2014 a 40 anos de prisão. O próprio cunhado do Mahaney, o Grant Lehman, testificou no tribunal que todos os pastores da igreja sabiam da história. E ainda existem
existem vários outros casos, tô vendo outros nomes que vai dar nem tempo tratar aqui. O D.A. Carson, o Kevin DeYoung e o Justin Taylor, que são amigos do C.J. Mahoney, publicaram no The Gospel Coalition em 2013 uma tentativa meio escorregadia de explicar porque não iam ficar comentando publicamente o assunto, dizendo que era uma coisa pra polícia que tinha que investigar, meio colocando ali o corpo fora, mas meio que defendendo o Mahoney. No entanto, o C.J. Mahoney tem perdido cada vez mais apoiadores lá nos Estados Unidos, como o Ray Ortlund e o próprio Albert Mohler, que é outro autor muito conhecido aqui. No congresso do T4G de 2016, o Mohler tinha apresentado o Mahoney ao público fazendo uma piada que diminuía a seriedade das acusações. Algum tempo depois, no entanto, depois de se inteirar melhor do caso, o próprio Mohler declarou seu arrependimento por esse apoio e até pela piada, e afirmou em 2018 ter cortado laços com o C.J. Mahoney. Em outra ocasião, ele pontuou que na época devia ter insistido mais com o C.J. Mahoney em uma investigação independente. De fato, o Mohler tem demonstrado um consistente arrependimento por participar de algumas ações pontuais em outros casos. Por exemplo, em 2003, a Grace Community Church, a igreja do MacArthur, chamou o Mohler para defender Carrie Hardy, que não tinha reportado à polícia uma acusação de abuso sexual de um dos líderes da Grace Community Church. Como eu já disse, não contactar a polícia nesses casos é crime lá na Califórnia. Na época, o Mohler aceitou o chamado, defendeu o Hardy com base no argumento da liberdade de expressão, ninguém tem que ser obrigado a denunciar abuso e tal, algo que ele diz que não faria hoje, já que não acredita mais que as igrejas deveriam ser isentas de reportar crimes sexuais. Um outro proeminente pregador contemporâneo, mas ainda dos nossos círculos conservadores, é Tullian Tchividjian, neto de Billy Graham. Ele era pastor na Coral Ridge Presbyterian Church, na Flórida, chegou a ser pastor de vários amigos meus no período em que ele teve relações com uma ovelha enquanto casado, em 2015. Ele se separou da esposa, ele perdeu o cargo, perdeu suas credenciais como pastor, foi excluído pelo presbitério. Ao ser descoberto, ele confessou outro caso, sem entrar em muitos detalhes. Ele alega que não foram abuso sexual, porque eles foram consensuais. Ele diz: eu não abusei da minha função autoritativa para buscar mulheres. Agora, Rachel Steele tem uma visão muito diferente. Ela nega que tenha sido um simples caso que ela teve com ele, mas sim que ele fez tudo premeditadamente, que ele se esforçou bastante para conquistá-la, enquanto ao mesmo tempo se oferecia para acompanhar ela e o marido em aconselhamento. Os dois caíram sexualmente em maio de 2015, foram descobertos pela liderança e ela diz: ele era meu líder espiritual, alguém com quem eu sempre podia contar, um mestre. Tinha com certeza um lugar de autoridade na minha vida, havia muito mais confiança envolvida. Ela conta também que nunca recebeu dele um pedido de desculpa sincero. A liderança da igreja que o exonerou foi bem clara: acreditamos que o senhor Tchividjian não deveria ocupar nenhuma função ministerial na igreja. No entanto, algum tempo depois de casar-se de novo, Tchividjian abriu uma igreja independente em 2019. Parece muito a forma como as coisas funcionam no Brasil. O cara é pastor de igreja, usa o papel dele como conselheiro e como líder espiritual para se aproximar das irmãs, identifica aquelas que estão em sofrimento no casamento ou em batalhas na área sexual e se aproxima delas para de alguma forma tentar encontrar um caminho mais fácil de satisfação sexual. É o uso da autoridade religiosa como um instrumento para pecado sexual. Se você achou tudo isso muito terrível aqui, é agora que a coisa encontra a sua pior forma. Porque aqui a gente tá falando de indivíduos, de igrejas individuais. Acontece que após muitos relatos de vítimas terem sido desconsiderados pela liderança e pelo comitê executivo da Southern Baptist Convention durante décadas a fio, foi enfim empreendida uma investigação independente e o relatório chegou a público agora no dia 22 de maio de 2022. Foi esse relatório que motivou todo esse vídeo aqui. Ele tem 394 páginas e foram investigadas mais de 300 pessoas e consta nesse relatório que há mais de 700 pastores e líderes que cometeram abuso, com um incontável número de pessoas abusadas e silenciadas ao longo de 20 anos na convenção. Eles descobriram inclusive que a denominação já possuía uma lista de 585 possíveis agressores sexuais, mas nenhuma ação foi tomada para compartilhar esse material fora de um pequeno grupo seleto, ou mesmo para tomar medidas para abordar a possibilidade de que esses indivíduos acusados pudessem ou não continuar no ministério em igrejas da convenção. O Albert Mohler, que eu já citei aqui, atual presidente do Southern Baptist Theological Seminary, o seminário da denominação, disse que essa era a hora do acerto de contas do Senhor e que a convenção precisava encarar a verdade. Segundo ele, não tinha como mais deixar isso passar. E ele não é o único, né? Após ler o relatório, o famoso teólogo Russell Moore, se você é do mundo da teologia, você já ouviu falar nele também, ele abandonou a denominação após perceber a má vontade do comitê em buscar a verdade sobre casos de abuso sexual. E ele fez um resumo do caso em um artigo dele para Christianity Today. Diziam para ele que ele estava errado, exagerado ao chamar os casos de abuso sexual na convenção de uma crise. E ele escreve agora: eles estavam certos? Eu estava errado ao chamar o abuso sexual na Convenção Batista do Sul de crise. Crise é uma palavra muito pequena, é um apocalipse. Ele relata que durante anos, os líderes do comitê executivo disseram que um banco de dados com possíveis abusadores para evitar que predadores sexuais se mudassem silenciosamente de uma igreja para outra era considerado impossível, não pode fazer isso, não dá, a gente não consegue, é errado fazer isso, porque vai contra a privacidade das igrejas. Mas essas pessoas não apenas sabiam como ter um banco de dados, como elas já tinham um banco de dados. Esse banco de dados
Estados não existiu para proteger vítimas ou para proteger possíveis novas vítimas, mas para que eles pudessem se proteger de possíveis escândalos. Existem vários casos detalhados no documento em inglês, mas você pode ler alguns no artigo em português, publicado pela Kate Shelnut. Batista do Sul se recusam a agir contra abuso, apesar da lista secreta de pastores. Foi publicado na edição em português da Christianity Today. É de chorar, se você olhar lá. É difícil respirar depois de vir aqui narrar esses casos. Mas eu acho que conhecer esses acontecimentos nos dá maturidade para entender que a igreja é uma coisa muito séria e que a maldade humana ativa também nos ambientes aparentemente mais santos. Nenhum desses casos aconteceu em seitas neopentecostais, mas em ambientes conservadores, calvinistas, reformados, com os nossos heróis. Veja, uma boa teologia não te isenta da maldade. A igreja evangélica americana está enfrentando uma crise muito séria. Aliás, mais que uma crise, né? Um verdadeiro apocalipse moral. Qual é o meu medo? E o que é que me motiva a fazer esse vídeo? Que o mesmo esteja por vir aqui no Brasil. Esse tipo de coisa já acontece o tempo todo em ambientes neopentecostais, com pastores celebridades, bandas milionárias e tudo mais. Mas o que será que está debaixo do tapete das nossas igrejas? O que é que está debaixo do tapete de outros setores do nosso meio mais ortodoxo? As minhas andanças aí pelo país, as minhas mesas de conferência, eu já ouvi muita gente que acha que violência e abuso são assuntos internos da igreja. Não tem que chamar a polícia, sabe? O certo é resolver ali. E isso vem do diabo. É perigoso, deixa as vítimas vulneráveis, deixa outras pessoas indefesas e prontas para se tornarem novas vítimas, deixa os criminosos impunes. Veja, eu já cheguei a ouvir defesa jurídica em mesa de conferência de que o pastor não pode denunciar caso de abuso. Sabe? Ah não, o artigo 207 do Código de Processo Penal diz que pastor não pode denunciar abuso. Veja, o que é uma leitura completamente errada. Deixa eu gastar 2 segundos nisso aqui, que eu acho que é importante. O artigo 207 do CPP fala assim, ó: são proibidas de depor as pessoas que, em razão de sua função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. Aqui, segundo o entendimento do criminalista Birabete, ministério deve ser entendido como encargo em atividade religiosa e social, como sacerdotes e freiras. Na interpretação de que pastores não podem denunciar casos de abuso, o argumento é que o artigo proíbe ministros religiosos de serem testemunhas em casos de crime que porventura ouçam no gabinete pastoral. Só que esse raciocínio absolutamente não está correto. Eu cheguei a conferir com alguns amigos da área jurídica. Essa interpretação não tem pé nem cabeça por 2 motivos. Primeiro, a proibição do artigo 207 do Código do Processo Penal tem como destinatário o Estado na figura do juiz. Ou seja, a norma exposta aqui gera uma obrigação ao Estado e um direito ao ministro religioso, para que ele não seja obrigado a depor indevidamente. Ou seja, é um artigo para proteger o ministro religioso de ser obrigado a depor como testemunha. O artigo não tira do ministro o direito de fazê-lo se quiser. Você pode denunciar. O artigo não está te proibindo de nada. Ele está te protegendo. Você não pode ser obrigado pelo Estado a dar testemunho, mas você pode fazê-lo se quiser. Ainda assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, assim como a própria doutrina penalista, são claríssimos ao interpretar que até esse direito não é absoluto. Analisando casos de advogados, por exemplo, os tribunais superiores entendem que a vedação não é absoluta porque não há que se conceber o sigilo profissional de prática criminosa. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o ordenamento jurídico tutela o sigilo profissional do advogado, que, como detentor de função essencial à justiça, goza de prerrogativa por adequado exercício profissional. Entretanto, e está no texto, referida prerrogativa não pode servir de esteio para impunidade de condutas ilícitas. Além disso, o padre, o pastor, o médico, o psiquiatra e qualquer outro que deva guardar sigilo como decorrência de suas atuações devem depor em relação a fatos que tenham presenciado pessoalmente. O motivo dessa interpretação do artigo ser errada é que testemunhar em juízo é diferente de comunicar crime na delegacia. O artigo 207 claramente trata do primeiro caso. Você não pode confundir as duas situações. Especificamente sobre o testemunho, a gente tem uma importante lição doutrinária de Eugênio Pacelli, que diz o seguinte: evidentemente, quando da confissão assim obtida, se puder extrair fundado receio da prática de crimes futuros, não se poderá exigir o silêncio absoluto da testemunha, devendo ela diligenciar junto às autoridades a adoção das providências cabíveis, mantido, porém, o segredo em relação aos fatos passados. Ou seja, se um pastor ou qualquer ministro religioso tem conhecimento de abusos sexuais semelhante ao que a gente falou aqui, que são crimes na legislação brasileira, eles têm um dever moral de comunicar às autoridades, porque o histórico é invariável quanto à reincidência de abusadores. Pastores não são proibidos de testemunhar em caso de abuso em função do ministério pastoral. Claro que eles não são legalmente obrigados, já que a legislação brasileira não obriga pessoas comuns do povo a comunicar crimes, diferente da situação de alguns estados americanos. Apenas determinadas pessoas que exercem função pública são obrigadas a comunicar crimes. Mesmo assim, pastores são obrigados moral e biblicamente a trabalhar para proteger as vítimas. E isso acontece
acontece com os pastores usando o devido processo penal, certo? Denunciando essas pessoas. Então, 4 coisinhas aqui antes de encerrar esse vídeo. Você é um pastor abusador ou um pastor encobridor? Caiu aqui? Deus tá te vendo. E ele vai te cobrar por cada um que sofreu pelo mal do seu ministério. É tempo de arrependimento, é tempo de confissão. Se você tem encoberto abusadores, Deus tá vendo você. É hora de arrependimento, conversar com sua igreja, dar um passo para trás, porque não há nada oculto que não venha a ser descoberto. Uma hora a casa cai, uma hora você vai estar diante de Deus e você vai responder pelo modo como você tratou as vítimas em casos como esses. Em segundo lugar, você é alguém que já foi abusado no contexto de igreja? Deixa eu te dizer, Cristo não te abandonou. Cristo te vê, Cristo te ama, Cristo te recebe. Minha oração é que você encontre forças e meios para ser pastoreado em um lugar saudável, que te ajude espiritualmente e juridicamente. Lembre que você não tem que perder Jesus, abandonar a igreja, abandonar a fé evangélica por causa dessas histórias. A Bíblia disse que essas coisas ocorreriam. Ezequiel 34 já descreveu o mau pastor e o lobo, e Jesus fala repetidamente para que tenhamos cuidados com eles. É impossível descrever e identificar o mal melhor do que a Escritura faz. Francis Schaeffer escreveu que a Bíblia é o livro mais realista que existe. A Bíblia deixa claro que esse tipo de homem existe, que eles inundam a igreja. E se você sofreu na mão de alguém assim, veja, existem igrejas sérias, existem pastores sérios. E acima de todos eles, ainda existe um Jesus, que é muito sério, que foi abusado fisicamente, que sofreu, que apanhou, que teve a sua nudez exposta contra a sua vontade. A gente tem um vídeo sobre Jesus ter sofrido ou não abuso sexual aqui no canal, e ele teve a sua nudez exibida. É um tipo de abuso. Jesus te entende, ele te vê, e ele continua querendo você. Você não é suja ou culpada por ter sofrido isso, passado por isso. Jesus está disposto a receber você e te amar se você correr para ele. Terceiro lugar, você é um pastor sério ou um membro de uma igreja assustado com tudo isso? Seja vigilante. Apoie as vítimas, claro que sem ingenuidades, mas se levante contra culturas de abuso na igreja. Cria estruturas de compliance, de prestação de contas na sua comunidade, para que esse tipo de coisa não aconteça. Em último lugar, você ouviu tudo isso e tá chateadíssimo comigo. Você já tá mandando no grupo do WhatsApp aí dos pastores, você já tá ligando para outro colega pastor aí, dizendo, olha, você não pode mais andar com Iago, olha que coisa horrível que ele fez. Já tá mandando mensagem pros seus colegas aí no Zap, chama o Iago pra essa conferência não, olha que pessoa horrível falando mal dos homens de Deus. Você tá muito triste, acha que tudo isso é fofoca, falsa acusação, que isso vai prejudicar a igreja, porque esses homens de Deus não podem ser acusados assim levianamente. Esses homens devem ser protegidos em suas reputações. Cuidado porque é esse tipo de coisa que os encobridores dizem pra proteger os abusadores. Tudo que eu citei aqui é baseado em dados públicos da justiça americana. São resultados de investigações criminais, de relatórios independentes. Não é fofoca de Instagram. Claro que no mundo real existem falsas acusações. Todos temos que ser sérios e cuidadosos. Mas os casos aqui são muito bem documentados. Se os alertas deste vídeo forem úteis para sua vida, são muito bem documentados. Não dá para fugir deles. São os e-mails vazados. São investigações independentes de empresas de compliance. São testemunhos de tribunal. São coisas muito sérias. E que a gente tem que tomar muito cuidado para que não chegue no Brasil. A influência desses homens sobre nós é maravilhosa de muitas formas. Mas a gente tem que achar onde é que estão os pés de barro dos nossos santos, para que a gente não repita erros terríveis que estão destruindo muito da reputação da igreja americana. Se os alertas desse vídeo forem úteis para você de alguma forma, considere se inscrever aqui no canal. Geralmente temos vídeos mais alegres toda terça e quinta-feira às 10 horas da manhã. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.